Igreja, estenda a sua mão e vamos orar por ele, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo nervosismo, aquilo que não vem de Ti, o Senhor remova agora na autoridade do nome de Jesus. Que Ele seja canal com ousadia e autoridade para ministrar a Tua palavra, entregar para a Tua igreja aquilo que a verdade que o Senhor colocou no coração dele, em nome de Jesus. E toda retaliação do inferno caia por terra, toda mentira do inferno sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar de mim, apesar das minhas muitas limitações e das minhas falhas, eu já recebi essa honra hoje. E eu espero conseguir expressar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ainda bem que é culto de quarta, que se fosse dia de domingo eu tinha acabado esse caderno aqui, tanta página que eu rasguei dela. Eu escrevia, quase eu acabo o caderno, mas vamos lá. Deus falou, Deus me deu uma direção e eu vou tentar expressar essa direção nesse tempo que a gente tem. Quanto tempo eu tenho para falar nisso? Ninguém me falou. Meia hora? Tudo isso? Adriano, te prepara aí. Deu 10 minutos, tu sobe e vai cantar outra música aqui para completar o tempo. Bom, gente, eu queria que vocês se levantassem mais uma vez, por favor. Queria que vocês mais uma vez estendessem as mãos. Eu não vou falar nada, mas que vocês lançassem uma palavra sobre a minha vida. Eu acredito muito na palavra, eu acredito muito no que é lançado sobre nós. E eu peço que vocês me deem força, que eu estou muito nervoso, tá? Amém. Amém. Muito obrigado, igreja. Pode sentar. Eu já vim orando já há algum tempo e Deus tinha me dado algumas palavras. Deus me deu essa palavra no dia que o pastor confirmou, conversei com ele, E deu uma palavra, uma direção. Eu estava achando que era uma coisa, quando eu comecei a escrever, a estudar, já foi outra coisa, que já foi outra coisa, que já foi acrescentando, que já foi acrescentando. E Deus foi falando, foi agindo e eu só recebendo. Eu estava muito angustiado com o que eu ia pregar, como eu ia pregar, se eu ia conseguir falar daquilo que Deus... Se eu ia conseguir, que a cabeça tem aqui, mas na hora de passar para cá é outra história. O negócio não... E chegou uma hora que eu parei assim, eu me sentei ali no canto, na oração, eu falei, Senhor, não vou fazer mais nada. Eu vou sentar aqui, vou orar e o Senhor for falando, eu vou escrever. Ele foi falando comigo algumas coisas, eu queria falar um pouquinho daquilo que ele falou no meu coração. O primeiro versículo que eu queria ler com vocês é lá em Atos 2,14. Um versículo bem conhecido. Já? Lá vai. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí você pula lá para 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 ao 7. Estou falando bem devagar que é para comer o tempo. E vai dizer assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
Uma coisa que me chamou muito a atenção nesses 2 versículos. Um fala sobre partir do pão, de dividir as coisas, de dar de acordo com a sua necessidade. E o outro fala sobre dons, sobre ministério. Mas todos falam a mesma coisa. Davam tudo em comum e visando o bem comum. O nosso pastor ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Que tudo o que temos, tudo que conquistamos aqui não é nosso. Nós somos apenas mordomos. E esses 2 textos me mostram que tudo, tanto os nossos bens materiais, quanto os nossos dons espirituais, nossos ministérios, não são nossos. E são nos dados para que nós possamos, de alguma forma, usá-los para o bem comum. Como a igreja primitiva fazia, sabe? Como Paulo fazia, que tudo que ele fazia era em nome do reino, sabe? Só que de algum momento, em alguma fase da vida, em alguma mudança de século, parece que isso se perdeu. O bem comum, o se preocupar com o meu próximo, sabe? A igreja em algum momento perdeu isso. Nós perdemos isso. Eu não sei dizer se é por conta do dia a dia, eu não sei se dizer se é por conta do tempo que nós vivemos hoje, que é aquela correria, eu tenho que conquistar, eu preciso ter, eu preciso ser, então eu tenho que olhar para mim, a gente até brinca, né, que aquele ditado que tem lá no mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Primeiro as minhas necessidades, e a igreja de alguma forma, em algum momento, perdeu isso, sabe? Essa vontade de fazer um pouco mais pelo meu irmão, de entender que nós somos um só corpo, sabe, de entender que a necessidade do meu irmão também é a minha necessidade. Se eu sou um corpo só com ele, se ele adoecer, eu também adoeço. Sabe, nós chegamos a um nível, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui, o Ministério Bom Samaritano, algo de Deus, algo que Deus colocou no coração e tem sido feito. Só que uma coisa que me chamou muita atenção é que precisa haver um apelo. Você quer doar? Doa. Vamos ali, vamos ajudar o irmão. Olha, tem que me ajudar, vamos ajudar na casa do irmão ali. Doe. E a gente olha, demorou para pegar no tranco, está funcionando, está agindo, está movimentando hoje, mas no princípio demorou. Que era para ser uma coisa natural para a igreja. Era para ser uma coisa natural nossa. Era para nós, como igreja, ficar procurando oportunidades para abençoar o irmão. Ficar procurando oportunidades, desejosos por isso, por uma oportunidade de fazer algo por alguém. Só que em algum momento, como eu já falei, nós perdemos isso, sabe? Eu estava conversando com o pastor Giovanni, que é o nosso professor de teologia. Estava conversando, a gente sempre conversa por mensagem, algumas coisas que eu tenho mais dúvidas, mas a gente sempre está conversando. Ele me falou dos 3 S's da igreja. Ele falou assim, que a igreja está sendo... que a igreja está sentada, a igreja está salva e a igreja está, esqueci o outro que ele falou agora aqui, salva, satisfeita. Sentada, salva e satisfeita. Nos sentamos nos nossos bancos, sabe? A igreja se acomodou. Aí nós estamos vendo tudo isso que acontece no Afeganistão, sabe? O mundo que nós vivemos, nós assistimos pelas redes sociais e pela televisão. Nós somos apenas espectadores de tudo que está acontecendo, sendo que a igreja deveria ter um papel principal em tudo isso, porque nós somos os portadores da verdade. Nós conhecemos a verdade que pode libertar esse povo. Nós conhecemos um Deus que pode mudar vidas, só que nós estamos sentados nos nossos bancos, recebendo, nos enchendo para nada, muitas das vezes. O que me lembra muito a parábola do odre novo, né? Do vinho novo no odre velho. Deus quer derramar muitas das vezes na nossa vida coisas novas, coisas boas, mas nós estamos tão velhos, tão cheios das nossas mazelas. Deus quer nos derramar coisas novas para que nós possamos abençoar.
para que nós possamos, tudo que nós recebemos, como eu falei, não é para nós, não é para mim me encher, eu me glorificar, mas que de alguma forma eu possa usar aquilo para abençoar o reino de Deus. Mas às vezes Deus quer colocar coisas tão boas em nossas vidas, tantas oportunidades de fazer coisas grandes, e nós estamos tão velhos, e Deus não vai desperdiçar em nós, porque Ele sabe que vai se rasgar e o vinho vai se perder, sabe? Deus está aí, todos os dias, querendo derramar coisas novas, mas nós precisamos começar a vencer algumas pequenas batalhas que nós temos. Tenho falado muito para minha célula que Deus quer nos levar a batalhas maiores, porque quando a gente vai ler a palavra, a gente lê sempre quanto maior o reino que o rei vai lutar, quanto maior a batalha, os despojos também são maiores, as conquistas também são maiores, mas nós perdemos pequenas batalhas todos os dias para nossa alma. Então nós não conseguimos alcançar despojos maiores, porque as nossas batalhas contra a nossa alma, coisas pequenas que nós perdemos todos os dias, não nos permitem vencer coisas maiores, conquistar despojos maiores, conquistar lugares mais altos em Deus, que Ele quer nos levar. Mas nós precisamos parar de perder para nós mesmos. Eu sempre uso a analogia do jiu-jitsu, né, que eu luto jiu-jitsu, que as derrotas que mais me doeram não foi qualquer perda, foi aquela perda que eu fui lá, sabia que eu poderia ter feito mais, mas eu fui, não sei, por algum motivo, eu não dei o melhor de mim. Eu saí mal. Agora, às vezes que eu perdi, que eu fui lá, que eu dei o melhor de mim, que eu me entreguei, que eu deixei tudo lá dentro, eu saí satisfeito, apesar de ter perdido. Agora, nós precisamos entender isso. Enquanto nós continuarmos perdendo essas batalhas tão pequenas, contra o orgulho, contra o ego, contra a desobediência, sabe? Nós não vamos romper. E nós precisamos crescer, porque Deus quer nos usar para abençoar outros, sabe? Nós fomos chamados para isso, nós precisamos vencer, porque Deus quer te usar para abençoar esse teu irmão que está do teu lado, sabe? Hoje foi um dia muito bacana, foi um dia onde a gente, desculpa às vezes o linguajar, porque eu acostumado a pregar para jovem, aí a gente acaba tendo esses costumes, né? Poxa, dia de jejum, vamos orar pela nação, vamos orar pelo nosso país, mas colocando a mão na consciência. A grande maioria de nós não faz isso se não for uma convocação. A grande maioria de nós não gasta tempo jejuando pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo. Nós oramos por nós oramos pelas nossas coisas. Não é errado, não estou dizendo que é errado, só que precisa ter um tempo de oração pelo meu próximo, por essas nações que estão se perdendo lá fora. Hoje o Afeganistão está aí na mídia, mas existem tantos outros países debaixo de uma ditadura, onde o evangelho não pode ser pregado. Só que a nossa oração, até a nossa oração às vezes ela é um pouco egoísta. Eu vou orar pela minha casa, pelo meu futuro, pelo meu emprego, pelo meu ministério, pela minha igreja. Mas eu queria que nós dessemos uma lida aqui em Mateus. Vamos lá, vamos ler a Bíblia aqui. Mateus, bem conhecido esse texto, bem conhecido. Deus me dá esses textos conhecidos porque logo no começo eu falei para ele: Senhor, se o Senhor for falar comigo, fala fácil, porque eu sou meio ruim de entender. Então dá umas palavras bem fáceis, que é para não enrolar muito não. Aí quem vai dizer aqui? Todos nós conhecemos e até quem não é crente já orou. Às vezes com umas palavras erradas, mas a gente já orou. Vocês, porém, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso pão de cada dia, as nossas dívidas, os nossos devedores. É uma oração no plural. É uma oração
visando o todo. Não só eu, não só as minhas dívidas, o meu pão, o nosso pão de cada dia. Trazendo isso para a nossa realidade, sabe? Senhor, abençoa a minha casa. Eu posso mudar, Senhor. Abençoa as nossas casas. Abençoa a casa do meu irmão, aquele irmão que eu nem sei a necessidade que ele está passando, mas eu tenho tudo em comum com ele. E eu peço, Pai, vai e abençoa a casa do meu irmão. Não sei nem quem é, mas abençoa. Senhor, olha para esse mundo, olha para essa nação, olha para esses países que não te conhecem, Senhor. Abre as portas, abençoa a vida dos missionários que estão lá lutando para levar o teu evangelho. Nós precisamos mudar essa nossa visão tão egoísta às vezes e abrir nossos olhos para uma visão mais abrangente. Entender que o reino de Deus é muito maior que nós. Às vezes nós estamos olhando para nosso umbigo, como diz aí no mundo, olhando para a gente, olhando para a nossa realidade, mas nós precisamos enxergar como um todo. Paulo fez tudo o que fez, porque ele sempre enxergou o reino de Deus. Ele estava focado no reino de Deus, ele enxergava coisas mais amplas, ele enxergava com uma visão de águia, sabe? Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que até a nossa salvação não foi para que eu seja glorificado, para que eu sou salvo, pronto, satisfeito, sabe? Que é o terceiro S. Ele já está satisfeita. Nós estamos satisfeitos, sabe? Eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha célula, eu cumpro meus ritos religiosos toda semana, mas não é só isso. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão do arado não pode retroceder. Sabe por quê? Porque existe mais. Nós precisamos e nós temos condições de fazer mais, sabe? De nos levantar da nossa inércia, de nos levantar do nosso silêncio, do nosso orgulho, de nos levantar das nossas debilidades que às vezes nós mesmos trazemos para nós, simplesmente porque não queremos perdoar. Nos levantar, deixar de ser egoísta e fazer coisas grandes na vida de outros, sabe? Olhar para esse meu irmão que está ali do lado. Muitas das vezes nós achamos que é o trabalho do pastor, muitas das vezes nós achamos que é o trabalho do líder, do evangelista, cuidar, sabe? Mas não, sabe? O amigo que hoje é pastor, que hoje é líder e pode fazer grandes coisas. A pastora, que é uma grande conselheira, já mudou a minha vida. E ela não precisava fazer isso, sabe? Quantos aqui dentro dessa igreja que não precisavam fazer nada, não precisavam deixar a sua casa e foram lá e deram um conselho, me deram uma ajuda e mudaram a minha vida, sabe? Você pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode, quando você começar a entender que nós temos tudo em comum. Tudo em comum. Nós fazemos parte de um reino. Nós somos filhos de um Deus, sabe? Ele quer fazer grandes coisas por nós, mas nós precisamos ter essa visão mais ampla, como Paulo tinha. Eu quero ler lá em 1 Coríntios 9, a partir do 19. Esse texto eu me enrolo para ler ele. Ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Faço tudo isso por conta do Evangelho, para me tornar co-participante dele.
Eu lembro quando eu era recém-convertido, todo dia às 6 horas da tarde eu fechava meu quarto, apagava as luzes, ligava o som e ficava lá no meu quarto orando, sabe? Aí um dia eu falei assim: Senhor, eu quero ser nem que seja o tijolinho na sua obra, o menor tijolo, Senhor. Eu quero fazer parte, eu quero estar lá, eu quero de alguma forma fazer alguma coisa na sua obra, o menor tijolinho que seja. E nesse dia eu me sentei, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu me sentei no chão, encostado no sofá, e comecei a falar com Deus: Senhor, eu quero fazer mais. Apesar de mim, eu quero fazer mais. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu não sei falar, eu sei que eu não sei nem ler direito, mas eu quero fazer mais. E eu senti uma presença tão grande sentada ao meu lado. Eu não consegui abrir os olhos, mas eu falei: Jesus, é o Senhor que está aqui. Eu não abri os olhos e eu não ouvi nada, mas eu tive certeza no meu coração que era Jesus que estava do meu lado ali. Não por mim, mas porque eu falei que eu queria fazer mais. Eu não queria ficar só num banco sentado. Eu queria ajudar o meu próximo. Eu queria ter tudo em comunhão com meus irmãos. Eu queria de alguma forma fazer algo para que o reino de Deus fosse conhecido nessa terra. Eu queria que de alguma forma eu pudesse levar a luz de Cristo para as pessoas que estão perdidas, sabe? E Deus tem me usado. Eu preciso mudar muito ainda na minha vida, mas eu tenho me colocado à disposição dele todos os dias. Senhor, eis-me aqui. Até brinco, eu sou o menor da minha casa, e minha casa é a menor da minha tribo, mas eis-me aqui, Senhor, sabe? E é essa visão de Paulo que nós precisamos ter, sabe? Eu me tornei tudo para que pelo menos eu possa salvar alguns, sabe? Eu me sacrifiquei, eu deixei o meu ego, a minha vontade, aquilo que eu queria, me tornei escravo para que eu pudesse alcançar todos, sabe? Eu não olhei para a religião, eu não olhei para a aparência, sabe? Alcancei que o evangelho pudesse alcançar todos, sabe? Às vezes nós olhamos para tantas coisas, nós estamos aqui dentro da igreja, está tudo bem, estamos satisfeitos, mas lá fora hoje, tem pessoas morrendo. Lá fora tem pessoas perdidas. Lá fora tem pessoas que estão hoje pensando em se suicidar. E nós estamos satisfeitos, sentados, salvos. Está tudo bem, sabe? Precisamos ter essa visão de Paulo, uma visão maior, uma visão ampla, uma visão cheia de vontade de fazer mais, sabe? Uma visão que tem misericórdia, uma visão que tem compaixão, sabe? Uma visão que não se prende entre quatro paredes, uma visão que se preocupa, sabe? Precisamos viver esse evangelho, fazer parte, ser co-participante desse evangelho. Não é só o pastor, todo mundo aqui tem condições de fazer mais, sabe? Quantas vezes a minha pastora, com um abraço, me quebrou meu coração duro, sabe? Quantas vezes a pastora Bá, quando eu chegava lá: pastora, eu vou fazer isso, aquilo ali. Ela: não é assim. Um dedinho dela assim: não é assim. Senta aqui e toma. Sabe, mas depois eu tava, não. Ela se preocupa comigo. E é assim. Nós estamos vendo, muitas das vezes, a necessidade da igreja, a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda financeira, e nós não nos mexemos, porque não é problema meu, é problema do pastor, é problema do líder. Não, meu irmão, nós temos tudo em comum, nós somos um só corpo. Esse irmão que está do teu lado, ele é importante. Se ele adoecer, você também adoece. Se ele adoecer, você também adoece. Se ele se desviar,
é menos uma pessoa salva, é mais trabalho para você, que é mais uma pessoa para você ter que ir lá evangelizar lá fora. Então não deixa de se desviar. Conversa com ele, pergunta se ele está bem. Ajuda, sabe? Eu queria ler mais um texto aqui. Calma, pastor, vai acabar. Já sentou ali, já estou nervoso, vai me botar pressão. Eu vou fazer igual a pastora Bala, não vou nem olhar para ele. Deixa aí. Lá em Mateus 5, a partir do versículo 16. Nós conhecemos esse texto aqui muito aqui pelo princípio. Vocês são sal da terra, mas o sal, a história que nós já conhecemos. Mas eu queria ler aqui no versículo 16, finalzinho lá, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. As suas boas obras, a sua misericórdia do seu irmão, aquele dia que você se levanta em favor do seu irmão, aquele dia que você sai da sua casa e você vai pregar o evangelho para alguém que está lá fora, aquele dia que você se coloca de joelho no seu quarto e ora não só por você, não só pelas suas coisas, mas por essa nação, por esse mundo e pelas que as pessoas que estão perdidas lá fora, pessoas que às vezes você não conhece. Essas são as suas boas obras, são essas obras que vão brilhar e Cristo vai ser glorificado por causa disso, porque você se moveu em direção da salvação de outros, você se moveu em direção a ter tudo em comum com outros, mesmo aquelas pessoas que você nem conhece. Tendo a visão de Paulo, eu me fiz tudo para ter com todos, para que eu salvasse pelo menos alguns, mas fez alguma coisa, mas se moveu, saiu da inércia, se levantou, deixou de estar sentado, deixou de estar satisfeito e começou a fazer mais, para que o evangelho, para que Cristo fosse conhecido. Nós fazemos parte de um reino, e esse reino precisa crescer. Deus precisa que você se mova. Precisa não, que ele não. Só que nós estamos aqui para isso, para que nós possamos levar a misericórdia de Deus. Há um tempo atrás eu estava conversando com Moisés, antes da pandemia. Não, durante a pandemia, estava orando aqui na igreja e Deus mostrou o Sírio, tá? E ele me mostrou aquelas pessoas que andam com aquela maca no meio do povo, resgatando as pessoas. E Deus falou claramente no meu coração: quando tudo isso passar, vai haver crise, vai haver depressão, vai haver desemprego, vai haver fome. E é trabalho da igreja fazer essa função, de sair em direção a quem precisa e ser os resgatadores, trazer aquelas pessoas para perto de Cristo, para dentro da igreja. É nosso trabalho. Nós somos portadores da palavra da verdade. Nós somos portadores da palavra que cura, que transforma e que liberta. Mas nós precisamos proclamar essa palavra. Nós precisamos sair daqui e ir em direção dessas pessoas que estão precisando. Tantos que estão dentro da igreja, que tem muita gente, meu irmão, dentro da igreja que precisa. Mas nós precisamos ter a visão de Paulo para poder enxergar essas pessoas que precisam, uma visão mais ampla, ter uma visão de reino. Uma visão de reino, não só de igreja, mas uma visão de reino, uma visão ampla, uma visão privilegiada, onde nós possamos enxergar além daquilo que nossos olhos limitados permitem enxergar. Nós somos os resgatadores dessa nação. Nós somos os resgatadores dessas pessoas que precisam do evangelho, mas nós precisamos nos mover em direção a isso. Nós precisamos entender que nós temos tudo em comum. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos filhos de um rei, nós somos irmãos, nós somos filhos, nós fazemos parte desse evangelho. Nossas obras vão brilhar no mundo e a igreja vai mudar essa nação, sabe? As pessoas vão testemunhar quando a igreja começar a se mover e vão falar: poxa, ali brilha uma luz, ali brilha uma luz. Ali brilha uma luz de pessoas que não se importam com a sua vontade, que deixam o seu comodismo para fazer um pouco mais, sabe? De pessoas que aceitam a convocação de ajudar, de doar, de se preocupar com nossos irmãos, sabe? Precisamos começar a andar nessa direção.
uma igreja que se move, uma igreja viva, uma igreja que não fica sentada, calada, satisfeita com o que já tem, mas uma igreja que olha e quer mais, sabe que pode fazer mais, sabe que pode conquistar coisas maiores. Eu uso muito o exemplo do nosso pastor. Se fosse muitos de nós, pelos nossos olhos, a nossa igreja era menor, mas ele tem uma visão mais ampla, uma visão com coragem, uma visão maior, uma visão de encarar mesmo as dificuldades, que vêm dificuldades, e nós precisamos ter um pouco dessa visão. Como ele é a forma que forma, nós precisamos ter um pouco dessa visão, sabe, de encarar as dificuldades, de ter coragem de encarar os projetos de Deus, de encarar as lutas que vão vir e estar lá, fazer mais, nunca estar satisfeito, sempre fazendo um pouco mais, sempre contribuindo um pouco mais para o reino. E eu creio, igreja, eu creio que essas boas obras vão brilhar nessa terra, e Cristo vai ser glorificado pelo seu testemunho, pelo que você tem feito por Ele, pelas pessoas que você teve coragem de ir lá e resgatar. Amém?